E aí, galerinha, tudo bem? Bora lá então, ó, continuando os espaços agrários, né? Para ser mais exato, os agrossistemas modernos, tá? Para falar dos agrossistemas modernos, então, a gente vai falar dos sistemas de produção agrícola que vão utilizar tecnologia, ou seja, esses aí serão os atuais, né? Os que nós temos aí no nosso dia a dia, beleza? O complexo agroindustrial ele vai ser o primeiro, né? Eu coloquei ele primeiro exatamente por quê? Porque ele é o maior, ele é o mais vultuoso. O que que ele tenta fazer? Ele é a junção entre o campo e a indústria. Como assim? Bom, você precisa pensar então a partir da lógica industrial. Ou seja, eles querem eliminar as variáveis que a agricultura pode trazer. Eles vão tentar otimizar a produção, assim como a produção industrial vive buscando melhorar seus modos de produção, o agrossistema do complexo agroindustrial, ele vai tentar, então, sempre acelerar as coisas, sempre melhorar tudo, né? E principalmente, o que ele tenta fazer? Buscar a padronização dos produtos. Como assim? Bom, imagine você que você consome extrato de tomate, massa de tomate e tudo mais. E se você comprar de uma determinada marca, sempre ela vai ter aquele sabor marcante, aquelas características, né? Então, como que você consegue manter isso? Sendo que o tomate foi plantado em diferentes regiões, em diferentes períodos, né, com solos diferentes, com climas diferentes. Como que você consegue fazer isso? Bom, esse agrossistema, o complexo agroindustrial, ele vai contar então exatamente com imensos investimentos. Ou seja, esses caras eles vão ter centros de pesquisas aí para criar produtos, né? Então, se você pensar coisas como a irrigação, por exemplo, serão muito utilizadas por eles. Por quê? Porque se você ficar dependendo da condição climática de chuva, tem regiões, tem períodos que não vai ter chuva. E aí o que você faz? Deixa faltar o produto? Então eles tentam trabalhar exatamente isso. Então todas essas técnicas aí para manutenção da produção de modo contínuo serão aplicadas, né? Uma outra questão também é que o maquinário que esses caras utilizam é avassalador, é imenso, né? Porque aquele tratorzinho pequeno e tudo mais, tal, para esses caras não vai ter efeito. Então eles vão sempre buscar o aumento da eficiência e da produtividade a qualquer custo, né? É esses caras aí que serão responsáveis, por exemplo, por esse tipo de produção. Se você já foi até algum frigorífico, por exemplo, um JBS aí da vida, você vai ficar boquiaberto. Por quê? Porque, na verdade, o que eles montam é a lógica de produção da indústria para um produto do setor primário. Então, olha só, olha o número de funcionários, né? Aí a gente tem as esteiras passando, né? Com o produto, ou seja, aquela ideia do Fordismo lá da esteira e tudo mais, sim, existe, mas ela já evoluiu, né? Ou seja, a gente está dentro aí de ideias mais relacionadas ao chamado toyotismo. Então, eles sempre vão buscar essa inovação. Então, imagine, a organização, o estudo do modo de trabalho sempre vai ocorrer de modo bastante intenso, né? A gente tem também a utilização da chamada agricultura de precisão. O que vem a ser isso? Bom, é um estudo intenso e intensivo do solo para corrigir todo e qualquer problema. Isso quando a gente fala em plantio. Aí, por exemplo, para produção de carne, você vai ter seleção de raças, você vai ter a ração que vai ser para um determinado fim. Tipo, se o gado é leiteiro, ele come uma determinada ração, né? E esses caras, por exemplo, que foram os criadores, na verdade, quem expandiu muito, né, a produção a partir dos transgênicos. Então, os transgênicos eles serão exatamente produtos que são alterados, né? Então você pega e escolhe agora as características, agora sim transgênico, não híbrido, né? Então você vai escolher aquelas características, as que não são boas você tira. Então olha só nessa imagem, né?
pimentão bonito e tudo mais, tudo grande, né? Lustroso. Então é exatamente isso, eles vão tentar aumentar essa produtividade. E essas indústrias, né, esses complexos agroindustriais, eles vão estar relacionados, então, com alimentação, os laticínios, as destilarias, né, os caras que criam, então, os produtos, os fertilizantes, os insumos mecânicos, todos eles, então, estarão aí. E é lógico que eles serão compostos, né, por imensas empresas, indústrias que são transnacionais. Eu coloquei aqui alguns exemplos, olha só. Associação Brasileira de Proteína Animal, formada pela BR Foods, né, que é imensa, a Aurora, Seara, até a 3M tá aí no meio, né? Por quê? Porque ela acaba produzindo insumos para esses caras. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, né? Olha só, só a Bunge aí já é uma imensa, uma empresa que está presente praticamente no mundo todo, né? E temos aí mais exemplos. Mais um aqui, ó, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Olha, Bayer, BR Foods de novo, BASF, DuPont, JBS, né? Ou seja, são empresas que são imensas, gigantes mesmo. Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal, Eurofarma, Cargill, Bayer, também empresas aí transnacionais, né? Então, todo o setor vai ser dominado por essas empresas. Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, olha só, BASF, DuPont, Syngenta, imensas indústrias, né? Indústrias e empresas. E aí a gente tem o chamado agronegócio ou agribusiness. Nesse setor você pode sim ter a presença de algumas indústrias, né? Mas na maioria dos casos serão produtores individuais. Então esses caras eles serão muito vultuosos dentro desse seu setor e eles vão ter como característica ter um investimento imenso na produção. A mecanização também é imensa, então olha só, a imagem, se você procurar lá no Google agronegócio, vai aparecer coisas desse tipo aí, né? Então ó, o cara tá vestido todo moderninho e tudo mais, né? Com um tablet na mão. Você bem pode ver que ele nem de longe tem cara de ser pobre, né? Olha só, com um plantio imenso aí atrás dele. Então, essa vai ser a característica. É o setor que tenta ficar se modernizando o tempo todo, ele tenta demonstrar que ele é tecnológico, né? Sabe aquela propaganda? Agro é pop. Então, é exatamente esse o setor. Outra característica é que, se você pensar no plantation antigo lá, sem tecnologia, você vai ver que se você colocar muita tecnologia lá naquela ideia do plantation, dá praticamente o agronegócio. Por quê? Você não vai ter mais o número grande de trabalhadores porque é mecanizado, mas a propriedade continua sendo grande. Ainda é monocultora e ainda visa a exportação. Se você procurar pesquisar rapidinho sobre agronegócio, você vai ver que todos eles estão relacionados com exportação o tempo todo. Outra característica muito marcante é que eles possuem influência política elevada, né? Olha só, o Bolsonaro, durante a sua campanha, colocando o chapéu, e isso aí é simplesmente um símbolo de que ele está junto com o agronegócio. É tipo assim, vem comigo, então, né? Em diversas ocasiões ele usou chapéu e tudo mais, sinalizando, então, que ele estava com o agronegócio, né? Nesse setor também, a gente vai ter agricultura de precisão, o uso dos transgênicos, seleção genética, enfim. Mas mesmo assim ele ainda pode ter alguns prejuízos, né? Se tiver uma seca muito extrema, frio em determinado período que não estava sendo esperado, e simplesmente devido à influência política, esses caras, na maioria das vezes, eles têm suas dívidas perdoadas, né? O que é extremamente interessante. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque eles têm influência política, né? Então eles têm a UDR, por exemplo, a União Democrática Ruralista, sempre vai estar do lado deles. Na verdade, são eles, né? A bancada ruralista que sempre se comenta são esses caras, né? Às vezes não eles exatamente, mas representantes do agronegócio. Só para você ter uma noção, ó, naquela mesma linha lá do slide anterior, a Associação Brasileira do Agronegócio. Olha só, BASF, Bayer, né?
Mas o mais notável é Banco do Brasil, Sicredi, Itaú, Santander. Nossa, mas tem banco aí junto com os caras? Tem, porque esses caras eles vão pegar os empréstimos e tudo mais, o governo vai subsidiar e simplesmente se eles não conseguirem pagar, o perdão da dívida é que o governo paga, né? Então, esse setor vai ser extremamente forte. E daí a gente entra na agricultura familiar. A agricultura familiar é o sistema de produção que a gente pensa quando a gente vai falar de agricultura, né? A família trabalhando no campo, produzindo, né, os alimentos para todo mundo. Quando você pensa no homem do campo, você pensa na agricultura familiar. Eu coloquei aí, ó, mecanização possível. Por quê? Porque a família que tem bastante dinheiro vai conseguir utilizar bastante tecnologia. A que não tem tanto dinheiro vai utilizar menos, né? Esse grupo aí, ele não tem influência política, ou seja, quando tem lá o perdão das dívidas e tudo mais, a deles não é perdoada. Ou seja, eles sempre vão ficar ali se debatendo para ver se eles conseguem ter um lucro razoável para não perder sua propriedade, porque senão o banco toma, né? Então, quando nós pensamos na agricultura, é essa imagem aí que nós temos, né? E essa é a agricultura familiar, certo? A agricultura familiar, então, ó, é ela que alimenta os brasileiros, os chamados hortifrutigranjeiros, então, né? Ou seja, toda a feira fechada, são eles que produzem. Então, ó, 74% da mão de obra do campo é da agricultura familiar. E olha ali embaixo, ó, 70% do feijão, 83% da mandioca, 69% das hortaliças, 58% do leite, 51% das aves, né? Então, sim, a produtividade deles é imensa, principalmente se a gente pensar nas condições que ficam para eles. E aí, eu coloquei para a gente fechar o último agrossistema, né? Ele é um agrossistema moderno também. Então, a agricultura alternativa. O que vem a ser agricultura alternativa? A agricultura alternativa, ela é exatamente o agrossistema que vai evitar o uso da tecnologia. Qual tecnologia? Os agrotóxicos, os transgênicos, né? Usou esses dois aí, tá fora da agricultura alternativa, beleza? Então, ela seria a produção orgânica, né? Você vai ter o uso das chamadas sementes crioulas, ou seja, não são transgênicas, né? São desenvolvidas, são criadas por eles. As propriedades sempre serão pequenas, né? E a falta do uso, então, de fertilizantes, de adubo, de agrotóxico, acaba dando esse resultado. Olha só, você bem pode ver as cenourinhas todas pequenininhas ali e tal, falando, nossa, meu, mas que cestinha, né? Mais nada a ver. Então, a produtividade acaba sendo baixa, né? Mas a ideia é simplesmente que você vai consumir, então, algo que não tenha agrotóxico, por exemplo, que não vai te fazer mal, que vai ser mais saudável, né? E exatamente o foco deles é produzir para alimentar o mercado interno. Então, eles não pensam em exportação, né? Para que eles consigam produzir sem utilizar agrotóxicos, o que eles fazem? Eles vão utilizar as estufas. Então eles fecham, né? A ideia é que nenhuma praga consiga entrar, fecha tudo e consegue então monitorar bem aí esse ambiente, beleza? Outra coisa é que mesmo assim, quando você vai produzir, pode ser que alguma praga apareça. Então eles fazem o chamado controle natural. Sempre pegam algumas ervas e tudo mais, né? E borrifam então na planta para que as pragas não cheguem, ou então para as que estejam lá vão embora, beleza? Então, senhores, é isso. Abração aí para vocês, bons estudos e até mais. Beijão. Tchau, tchau.